Oi, boa noite, Boa pessoal. noite. Sejam Olá, tudo bem-vindos bem? de papo de sexta-feira do Três Pontos de RH. Estou com Sérgio Nogueira, Valéria Fernandes, e a gente tem um convidado especial aqui, Pedro Bogiquian, para falar da nossa série, dando continuidade à nossa série sobre carreiras. Muito obrigado, Roberto, pelo convite. É um prazer estar aqui com você, uma pessoa que eu admiro muito. Roberto, para quem não sabe, foi o meu primeiro chefe na minha carreira. Eu tenho muito a agradecer, a gente pode conversar sobre isso lá na frente. E é um prazer, Sérgio e Valéria, conhecê-los. Eu peço desculpas pela minha voz, peguei uma gripe essa semana, então estou um pouquinho rouco, mas espero conseguir fazer esse bate-papo com vocês. Como você falou, Roberto, talvez um resumo da minha trajetória. Comecei quase 20 anos, 19 anos atrás, nos conhecemos na área de recursos humanos, mas eu rapidamente migrei para a minha grande paixão, que era o marketing. Fiz carreira na Microsoft no Brasil, dentro da área de marketing, e faz 10 anos que mudei para os Estados Unidos, trabalhando aqui na área de Seattle, nos Estados Unidos, onde é o quartel-general da empresa. E, felizmente, muito feliz, e é um prazer grande compartilhar um pouco dessa experiência com todos os ouvintes. Pedro, eu sei que no início, né, o início de carreira, realmente ele é muito mais complexo, né, muito mais difícil, até porque geralmente a gente não tem muita orientação, ou se tem alguma orientação, ela pode ter até um tipo de viés, né? E a gente tem aqueles anseios, né, de como entrar, né, no mercado de trabalho, como é que se adaptar numa empresa, né? Exatamente como é que foi esse teu início, né? Já que você entrou em RH e hoje não está em RH, né? Como é que foi esse teu início? Fala um pouquinho para mim. Sim, eu já fui estudar administração pela falta de certeza sobre o que eu queria, porque a gente brinca, quem faz administração é porque não tem muita certeza para onde que é que vai, qual é o caminho, e eu gostava dessa questão ampla de você poder ter uma formação que você aprenderia um pouquinho de finanças, um pouquinho de marketing, um pouquinho de RH, enfim, e conseguir convergir para um caminho um pouco mais na frente, um pouco mais maduro. Sempre tive paixão por área de criação, me via trabalhando em agências de publicidade, desde criança isso era uma paixão para mim. Mas quando eu entrei na universidade, eu tomei gosto pelos recursos humanos porque as disciplinas que eu mais gostava na faculdade, os professores que eu mais admirava, eram os professores de RH. Então eu decidi ter uma experiência porque talvez eu nunca fosse feliz lá na frente se eu não tivesse tentado. E eu aprendi que esse gostinho por recursos humanos no começo da minha carreira foi porque eu gostava de pessoas, lidar com pessoas, gerenciar pessoas. Então, a dica que eu dou nesse início é não ter uma grande pressão por fazer a escolha certa desde o início. Nós somos eternos aprendizes e a gente vai conhecendo um pouquinho de cada área. A vida tem muita coisa pela frente na sua jornada. Não é uma corrida de 100 metros, é mais uma maratona. Então, essa postura de estar sempre aberto a aprendizados, eu acho que foi uma coisa que no início, principalmente, ajuda bastante e ter essa mente aberta. Eu acho que o importante é quais são, dentro dessas experiências iniciais que você tem, onde você está se desenvolvendo, onde você está se desafiando, porque isso vai pagar dividendos lá na frente, mais do que desde o início, nossa, acertei de cara, aqui eu me achei. Acho que mais importante do que isso é o que eu aprendi, quais as experiências que eu tive, porque isso com certeza vai pagar alguns dividendos lá na frente. Bom, Pedro, e nessa fase, quais foram os principais aprendizados nesse início, assim, para você? O que você aprendeu e até hoje você lembra, você usa? O que mais te marcou? Eu
Olha só que interessante, né? Quando eu realmente tomei a decisão que eu queria partir por um caminho de ser um marqueteiro e trabalhar com essa área, teve uma pessoa muito importante na minha carreira, que foi um mentor, um amigo, né, um pai para mim, que o nome dele é Percival Caro Preso, que foi um grande, né, diretor de criação, chefe de agência de publicidade do Brasil e da América Latina, e que me ensinou muito. Eu, desde pequeno, corria, onde ele ia dar palestra, eu ia, porque eu sempre aprendi alguma coisa. E ele me deu um conselho no início que foi: acho que você pode aprender muito, vá sim para o mercado de agência de publicidade, mas pense antes em ter uma experiência numa empresa, no mundo corporativo, porque quando você vier para o lado da agência, você vai ter passado pelas dores que os nossos clientes passam e você vai conseguir ser mais efetivo. Então, de cara, a minha ideia foi: vou para uma empresa para ter aprendizados que no futuro vão dar algum certo de benefício. Só que, como nem tudo na vida é uma ciência exata, desde esse início eu fui para um cliente, mas nunca mais saí. Então, desde cedo eu tinha essa ideia de seguir um caminho super bem planejado. De cara, isso não deu certo. Então, o primeiro aprendizado foi ser flexível, porque eu me vi estagiando numa empresa que era a Microsoft, no mercado de tecnologia, que me abriu totalmente a visão para outras possibilidades que eu gostaria de ter na minha carreira. De repente, não só ser um grande comunicador, ser um grande profissional de marketing era importante, mas de repente, coisas do tipo: qual é o propósito do meu trabalho? Primeira vez que eu vi uma pessoa que nunca teve acesso na vida a um computador, e aquela família vendo pela primeira vez um computador na mão, o impacto que isso tem na educação dos filhos, nas oportunidades profissionais, na transformação do acesso à informação que essas pessoas têm, aquilo me tocou e me motivou de uma maneira que eu falei: propósito é uma coisa importante para o resto da minha vida. Eu posso ser um bom comunicador, um bom marqueteiro numa agência vendendo sabão em pó, Danoninho, o carro do ano. Isso vai me realizar como profissional? Acho que não totalmente. Então, bem no início da carreira, o que eu aprendi, e eu não estou dizendo que isso é a jornada ideal para todo mundo, logicamente as pessoas são diferentes, mas para mim, no começo da minha carreira, o principal aprendizado foi, além do conhecimento técnico específico da minha área, qual é o propósito maior que eu posso atingir? Porque essa é a razão que eu tenho para trabalhar todos os dias, e é isso que me levou a estar numa indústria de uma maneira que eu gosto tanto, que eu nunca quis Olha sair. só, você falou uma coisa tão interessante, né? Que você quis começar por recursos humanos, muito embora a sua carreira foi em outras direções. O que essa escolha, né? O que começar por recursos humanos trouxe para você de bagagem que até hoje você consegue utilizar? Por que é interessante, de repente, começar uma trajetória via RH para atingir outras áreas, outras profissões, enfim? Olha, Valéria, a experiência que eu tive com recursos humanos, e não só com recursos humanos, mas trabalhando com pessoas talentosas como o Roberto, eu trago ensinamentos até hoje que, inclusive, estão dando benefícios maiores depois que eu me tornei um gestor de pessoas. Acho que foram importantes ao longo da carreira inteira, mas depois que eu comecei a gerenciar pessoas, acho que eles estão sendo ainda mais importantes. Mas desde o início, quando eu estava trabalhando com o Roberto em questões sobre desenvolvimento por competências, depois que eu saí da área de recursos humanos, mas eu fui trabalhar com marketing, isso me fez pensar: quais são as competências que eu preciso como indivíduo para ser bem-sucedido na posição onde eu estou? Quais são as competências que eu vou precisar na próxima posição que eu almejo?
Então, eu devo começar a desenvolvê-las desde já, se eu quero galgar um salto maior na minha carreira. E depois, pensando mais como um líder, pensando nas competências da organização e do meu time, não só mais as minhas como indivíduo. Então, a todo momento, isso eu tenho discussões com os meus parceiros em recursos humanos até hoje, isso veio daquele tempo, do que eu aprendi naquela época. E eu vou levar para a vida inteira. Quando você entra, né, numa empresa, né, principalmente quando você é mais novo, entra numa empresa, existe meio que um descompasso entre a ansiedade que a gente tem de evoluir, de crescer, de contribuir, e a vida real, né? Isso é uma coisa que realmente acontece, né, principalmente quando você está numa posição ou de trainee, ou numa posição inicial, de estágio, né? Como é que, ao longo do tempo, né, logo depois do banco você foi para a Microsoft, né? Mas ao longo do tempo, né, como é que você conseguiu administrar esse tipo de coisa, né? Até porque a carreira é uma coisa que a gente constrói, né, com as entregas, né, com um pouco de paciência também, né, mas também existe aquela ansiedade que a gente tem que administrar, né? Como é que foi o teu processo de aprendizado, né, em relação a esse aspecto, principalmente? Olha, eu tive a felicidade, desde o início, de ter uma carreira que progrediu num ritmo muito bom, de uma maneira acelerada. A minha principal ansiedade era: será, apesar de estar crescendo aqui super bem, será que se eu mudar de empresa, e ficar pulando de um lugar para o outro, talvez a grama é sempre mais verde no terreno do vizinho? Será que eu vou acelerar ainda mais a minha carreira? E isso sempre foi um dilema para alguém como eu que ficou 20 anos na mesma empresa, né? Então, como que eu tentei administrar isso? Primeiro, conversando muito com gente, né? Você tem que fazer valer a sua rede de relacionamentos, desde a universidade, parentes, enfim, com quem você tem. E hoje em dia é muito mais fácil fazer do que antigamente, com o LinkedIn, por exemplo. Mas conversar um pouquinho sobre as pessoas que tendem, de uma maneira geral, externalizar mais o lado positivo das suas experiências, mas não necessariamente as questões das dificuldades. Então, quando você conversa melhor, você entende, então do outro lado também tem esse tipo de dificuldade. Ou não necessariamente todo mundo que trocou de emprego rapidamente também teve lá na frente, a longo prazo, o retorno que esperava. Então, o que eu aprendi e tive por conta de mentores que me ensinaram isso desde o início foi: onde eu estou hoje? Eu estou crescendo, eu estou aprendendo, acho que é a palavra, porque no momento que eu estiver parando de aprender, eu estou limitando o meu crescimento. Mas se eu estiver sempre aprendendo, pode ser que eu não esteja, no curto prazo, tendo o reconhecimento formal, a promoção no final do ano, ou qualquer coisa que para você seja importante e relevante, mas eu sei que isso vai chegar lá na frente, né? Então, no começo da carreira, era sempre estou aprendendo, se eu não estiver, está na hora de mudar, e eu tive a felicidade de mudar dentro da empresa, porque toda vez que eu cheguei no meu limite, onde eu estava aprendendo, eu fiz um trabalho totalmente diferente, mas dentro da mesma empresa. Isso me ajudou a segurar essa ansiedade que é muito real, Roberto, que você colocou bem. E se eu não estivesse aprendendo, essa ansiedade tomaria conta de mim. Mas deu para administrar pelo fato de ter sempre o próximo desafio. Eu queria voltar um pouquinho. Eu acho que você fez uma colocação, várias, muito interessantes, mas uma me chamou a atenção com relação a vale a pena se você está aprendendo, né? A questão da aprendizagem. E a gente vem falando bastante sobre esse tema também nos nossos vídeos, né? Quem tiver curiosidade, dá uma olhada no canal. Qual é a sua visão, até por hoje, né? Você ter essa experiência,
qual é a parte do colaborador, né, do funcionário, e a parte da empresa, nessa questão do aprendizado? Quando você diz, vai valer a pena se eu estiver aprendendo, mas tem uma porção do próprio, né, indivíduo e tem uma porção que é da organização, né? Como é que você vê essa divisão, até para que a avaliação ela não seja precipitada? Porque tem uma componente individual que precisa ser observada também, nem tudo é da organização, né? Excelente ponto. Olha, eu vivi aqui na prática o quanto uma cultura organizacional que valoriza e entende a jornada do aprendizado é transformadora para o negócio. Então, a Microsoft, esse mês passado, superou a Apple em valor de mercado e é a empresa mais valiosa do mundo. Isso não foi por acaso, isso só aconteceu por causa de um nosso CEO lá atrás, com uma frase, ele fala que tentando tradução livre para o português, que a cultura janta estratégia, come estratégia no café da manhã, porque nada é mais importante que a cultura. E ele trouxe essa ideia do growth mindset, que é mais importante do que saber tudo, porque ninguém sabe, é a disposição de aprender tudo, estar sempre aprendendo. E a valorização do colaborador tem que ser não pelo conhecimento que ele tem hoje, mas quais são as jornadas e o que ele fez para aprender mais do que ele sabe hoje. E com certeza, por conta disso, vão acontecer falhas, né? Nem tudo vai dar certo. Mas isso tem que ser encarado como parte do processo de aprendizado. E quando isso é incorporado dentro de uma cultura organizacional, o resultado está aí, que pode levar uma empresa que muitos não acreditavam, talvez que continuasse no ápice, a ser a mais valiosa do mundo, que não é por conta de um produto ou de outro, é por causa de uma cultura de aprendizado. A minha filosofia pessoal em relação a isso, já partindo um pouquinho da minha cultura organizacional para o que eu acredito, eu gosto muito, sou um fã do livro Range, do David Epstein, que valoriza o quão diversificado é o seu aprendizado. Então, é lógico que se você está numa área de marketing ou numa área de RH, em qualquer seja a área, você tem que conhecer muito da sua indústria. Todo mundo está fazendo isso. Você tem que ler as publicações que são relevantes para a sua indústria, você tem que seguir nas redes sociais aquelas pessoas que são influenciadores, você tem que saber muito disso, porque isso é a lição de casa, isso é o básico. Mas quem vai se diferenciar, e principalmente no longo prazo, quando você começa a se tornar um líder, são aquelas pessoas que buscam aprendizado que é muito mais amplo do que só o funcional. Por exemplo, eu falo para todo mundo, você quer ser um grande profissional de marketing, você sim precisa ler o Kotler, que é o guru do marketing, precisa, mas vai ler Machado de Assis, para você entender o que é a descrição de uma palavra, como você, né, faz o tal do storytelling bem feito. Você quer ser um gestor de pessoas? Sim, você tem que ter, né, todos os treinamentos de coaching formais, né, mas vai tentar entender quem foi Paulo Freire, por exemplo. Né? Eu acredito muito nessas coisas. Eu acho que quanto mais amplo for o seu leque de aprendizado, né, mais isso vai pagar alguns benefícios para você no futuro. Perfeito. Muito bom. E quando você, eu não sei se exatamente quando você começou nos Estados Unidos, na operação corporativa, na nave mãe, como você falou, se você já tinha equipe, mas e aí, quando você começou a trabalhar ou como líder de grandes projetos, ou como líder de equipe, como é que foi esse processo, né? Se eram pessoas de diferentes nacionalidades ou se eram americanos? Então, além de você lidar com suas próprias questões, né, com a equipe, você já se preocupa com outros pontos, né? Como é que foi esse momento? Talvez o maior dos desafios,
porque a partir do momento que você começa a gerenciar pessoas, é o seu principal trabalho. Nada é mais importante do que isso, na minha visão. Eu tenho as minhas métricas, eu tenho tudo que eu preciso entregar, mas antes de tudo vem o meu time. E não é fácil. E as pessoas, talvez o maior desafio é a adaptação do seu estilo às necessidades que cada uma das pessoas no time tem, pois elas estão em estágios diferentes nas suas jornadas. E no meu time hoje, eu tenho uma francesa, uma pessoa da França, tem uma pessoa da Noruega, do Vietnã, e americanos e canadenses. E não só as culturas são diferentes, os estilos são diferentes, mas as personalidades e as inspirações, que eu acho que é o mais interessante. Eu adoro essa diversidade. O time, para ser um time com alta performance, precisa dessa diversidade de pensamento. A gente é mais forte por causa disso. Mas a gente, como gestor, como eu faço que eu estou dando o desafio correto, o negócio precisa ir numa direção, mas a forma que cada pessoa contribui para a direção do negócio vai ser diferente porque eles também têm os seus objetivos. Então, eu tenho que alinhar os objetivos de carreira dessas pessoas do time com os objetivos de negócio, e a resposta é totalmente diferente dependendo da pessoa com quem eu estou conversando. Então, é uma ciência, mas é uma arte também, e com certeza a parte mais desafiadora do trabalho. Então, Pedro, deixa eu fazer uma pergunta a respeito exatamente da forma como você construiu, né, o teu conhecimento para estar exatamente na posição que você está, né, falando especificamente de marketing. Né? Ficou claro, né, que o foco, né, da tua atuação no Brasil era mais na geração imediata dos resultados, né, enquanto onde você está é uma visão de longo prazo, visão estratégica. Mas, assim, para montar a tua formação, para construir, né, o teu conhecimento a respeito da função, como é que foram os caminhos, o que você procurou? E o que você procura ainda, né? Sim. O conhecimento hoje, ele foi democratizado, não totalmente, porque ele ainda é caro, mas o acesso ao conhecimento, do jeito que nós temos publicações, livros, aqui nos Estados Unidos, eu vou na biblioteca, pego vários livros, é de graça, por exemplo, né? Isso traz uma oportunidade que é igual para todos. Então, você tem que assumir que todo mundo está lendo os livros mais importantes da sua indústria. Então, você só vai se diferenciar se você for buscar novas fontes e se dedicar, porque, na verdade, você tem que assumir que todos estão se dedicando. Então, o que mais que você vai fazer para conseguir se diferenciar? As coisas que me ajudaram foram, né, não só a leitura, mas esse hábito constante da leitura, né, que pelo menos 2 horas por dia, quando eu sento depois que meu filho vai dormir aqui, é dedicado a ler, e eu tenho que ler de cabo a rabo, não só o Harvard Business Review e as publicações da minha área do mundo de advertising, mas eu vou ler também coisas que são, acho que, interessantes e que vão me agregar algum valor diferenciado, certo? Mas um dos conselhos de carreira que eu recebi recentemente e que tem pagado muito, que eu realmente acredito que ajuda nisso, Roberto, é usar a sua rede de relacionamentos para ter conversas e bate-papos parecido com o que a gente está tendo aqui e aprender com outras pessoas. Então, eu, por exemplo, uso o LinkedIn para me aproximar de pessoas que, às vezes, anos que eu não converso,
mas e talvez de uma indústria diferente, pode nem ser nem de marketing, mas tem competências que são transferíveis. São competências que ou gestão de mudanças, por exemplo, né? Ou de pessoas, que eu vou aprender e como que eu trago isso para o meu mundinho depois. E além do que, uma boa forma de se manter conectada com pessoas queridas que, de repente, faz tempo que você não conhece. Então, além da leitura, além de tudo que está lá, acho que a gente está tão longe das pessoas por conta da pandemia que vale a pena você manter o seu networking de uma maneira que você está usando para o seu benefício de aprendizagem. Não só o networking, quando você precisa ser contratado por algum lugar, que geralmente é a pior hora para fazer networking, é quando você precisa. Faça o seu networking, mas pensando nisso que você falou, que é como eu desenvolvo o meu conhecimento dentro da área que eu tenho. Quais são os seus desejos para o futuro em termos de carreira, Pedro? O que você tem pensado fazer? O que te chama a atenção? O que te motiva? O impacto, com certeza. Então, qualquer projeto que eu tenha que fazer, eu quero ver o impacto que tem na sociedade, na vida das pessoas e dentro da organização. E me motiva muito a ambiguidade e a dificuldade de um projeto. Eu até brinco, quando alguém me chama para fazer alguma coisa, algum desafio, que na verdade está tudo já certinho, é para conseguir fazer melhorias incrementais, não quero. Eu gosto das buchas. Alguma coisa que realmente não funciona, não deu certo para ninguém, como é que você vai lá consertar aquilo? Eu gosto disso. E gosto da ambiguidade, quando ninguém sabe direito o caminho que deve, né? Algumas pessoas não gostam disso, o que é totalmente ok. Eu gosto de abraçar essa incerteza e construir ir para a lousa ainda, ninguém escreveu nela ainda, e você vai começar a traçar quais são as possibilidades que existem ali. E eu acho que isso, para mim, é um dos traços de liderança, então quero continuar crescendo a minha liderança, porque se tem um ponto que eu acho que eu consigo contribuir é com visão, né? Olhar para frente, onde devemos ir, para onde devemos progredir. Eu acho que eu posso contribuir um pouco com isso. Então, a minha inspiração é um pouco nisso. Não tão, por exemplo, eu poderia te falar, eu quero ser o líder, eu quero ser um CMO, que é uma coisa que eu almejo, ser um CMO grande, responsável por marketing dentro de uma empresa. Mas os títulos estão mudando, o perfil das pessoas, então eu estou muito mais interessado na intensidade do desafio que eu vou ter lá na frente do que o nome do título, do cargo, ou mesmo a organização. Eu estou perguntando o que eu estou fazendo hoje. Está me preparando para assumir maiores desafios lá na frente? Eu estou esticando um pouco a corda. Vou contar uma história aqui que eu acho que é relevante para dividir com vocês. Que o meu melhor conselho de carreira que eu já tive na minha vida aconteceu, na verdade, quando eu tinha 14 anos. Eu estava na 8ª série e sempre fui bom aluno, enfim, boa comunicação, e a professora me chamou um dia falando: Pedro, queria te dizer que nós escolhemos você para ser o orador da turma na cerimônia, porque a escola só ia até a 8ª série. Era a maior escola pública da cidade, só ia até... Então, a cerimônia de formatura era uma grande coisa. E eu, na hora, falei, não, porque eu vou ficar com vergonha, eu vou ter que preparar, todo mundo já está pensando em férias, e eu estou pensando em escrever e praticar um discurso. Eu falei que não, e aí quando eu contei isso em casa, o que o meu pai falou mudou minha vida. Que ele me mostrou que a vida é feita desses desafios e desses momentos, e é nesses momentos que uma oportunidade surge, que a pessoa tem que se mostrar se ela está de peito aberto para encarar ou se ela vai se retrair. E aí eu voltei para a professora, mudei de ideia, eu quero, com frio na barriga, com medo, fiz o discurso e nunca me senti tão bem num palco, falando com as pessoas, adorei, e daquele dia em diante, tudo que eu faço é procurando esse frio na barriga.
Se não vai me dar o frio na barriga, eu não quero. Então, quando eu penso no futuro, para a sua pergunta, o que eu estou pensando é o que vai me dar frio na barriga, que eu acho que vai ser um desafio importante, é esse tipo de coisa que eu penso. A gente está caminhando aqui para o final da nossa live. Eu tenho que agradecer ao Pedro pela generosidade, né, por ter participado aqui dessa conversa, nosso bate-papo de sexta-feira. Toda sexta-feira a gente tem a nossa conversa, o nosso bate-papo. A gente vai continuar ainda com a série de carreiras, né? E acho que foi bem legal, né? Sérgio, Valéria, eu gostei bastante, né, da nossa conversa. Muito né? obrigada, Seja bem-vindo Pedro. até para participar de próximas, tá? E você que está ouvindo a gente, se inscreva no canal, no YouTube, veja as nossas lives, se inscreva, você pode acessar vários canais, Facebook, Deezer, Spotify, YouTube, né? Se inscreva e participe, dê as suas sugestões, sua sugestão para próximas lives, tá bom? Ok, gente, obrigado. Até. Obrigado, pessoal, Pedro. foi um prazer. Um grande prazer. Valeu. Sérgio. Pedro, obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.